Olá, senhoras e não senhoras, vamos para mais uma aula de Dungeons & Dragons. Eu nunca achei na minha vida que eu ia realmente fazer um curso de Dungeons & Dragons, mas vocês estão gostando bastante nos comentários. Eu tô achando legal pra caralho, que vocês estão gostando. Então vamos para agora esta aula, vamos falar sobre as classes de Dungeons & Dragons. Recapitulando aqui, a gente já viu nos vídeos passados aí como a gente monta ficha, e a gente viu que duas partes muito importantes da construção de um personagem é você escolher a raça e a classe desse personagem. A aula passada, no vídeo passado, nós falamos sobre as raças dos personagens. Hoje a gente vai dar uma passada aqui pelo livro do jogador para conhecer um pouco mais sobre as classes que nós temos. Mais uma vez, vou me ater às classes que nós temos apenas no básico, no livro do jogador, tá bom? Não vou explorar os livros de expansão, porque lá tem mais um monte de classe, porque vai só confundir a cabeça de todo mundo. Então vamos nos ater ao básico. Quem sabe um dia a gente chega num ponto de falar um pouco mais sobre as expansões. Então vamos lá, pro básico. O que é uma classe em Dungeons & Dragons? A classe é como se fosse a profissão do personagem. Então quando você pensa, eu quero que o personagem seja um arqueiro, classe. Eu quero que o personagem seja um mago, classe. Eu quero que um personagem seja um elfo, raça. Eu quero que um personagem seja um anão, raça. Entenderam? A classe, ela vem pro que é a profissão do personagem e é o que vai subir de nível, tá? É isso que a gente precisa entender. Quando você vai subir o nível do personagem e ganhar habilidades novas, isso geralmente está ligado a classe dele. Tudo bem, você tem um nível de personagem que pode ser um nível que englobe, vamos dizer assim, você é o nível 10, 5 desses níveis com nível de guerreiro, 5 desses níveis com nível de ladino, mas você é um personagem de nível 10. Complexo demais nesse momento pra gente entrar nesse detalhe, mas entendam o conceito que geralmente o que sobe de nível é a classe, entendeu? Então no livro do jogador, antes da gente entrar em minúcias sobre cada uma das classes, ele já traz um resumo, basicamente, do que cada uma das classes faz. Então, no livro do jogador, nós temos as seguintes classes, que é o que a gente vai passar aqui. O bárbaro, o bardo, bruxo, clérigo, druida, feiticeiro, guerreiro, ladino, mago, monge, paladino e patrulheiro. Essas são as classes que nós temos no livro do jogador de Dungeons & Dragons. Então você pode escolher qualquer uma daquelas raças que a gente falou, tá? Vamos dizer, você vai ser um anão, você vai ser um tiefling, você vai ser um gnomo, beleza. Além disso, você vai pegar aquela raça e você vai ser, eu vou ser um gnomo, e aí você tem todas essas opções aqui. Tem alguma raça que não pode, tem alguma raça que se eu escolho lá, eu não posso ser alguma dessas aqui? Não. Todas as classes estão liberadas para todas as raças. Então, só para eu me programar para esse vídeo não ficar com 3 horas de duração, eu vou deixar claro para vocês o seguinte: o que eu vou explicar para vocês sobre as classes é uma superfície, tá bom? Vai ser algo muito parecido pro o que é essa tabela aqui, tá bom? Porque se eu for me aprofundar em cada uma das classes, misericórdia, porque no livro ele vai ter a progressão desde o nível 1 até o nível mais alto de personagem, dizendo cada uma das habilidades. E se eu for passar por cada uma dessas habilidades, vai ter que ser um vídeo para cada classe, beleza? Então eu vou dar uma passada breve, superficial. E aí, como eu disse para vocês, quer se aprofundar nessa classe, na hora de jogar, visite o livro do jogador. Eu vou passar para vocês o entendimento e os conceitos para que na hora que você esteja lendo o livro do jogador, você entenda o que você está lendo sobre a classe que você escolher. Então, antes de eu passar pro primeiro deles, o bárbaro, deixa eu explicar para vocês esses conceitos que vocês estão vendo nessa tabela, né? Dado de vida, habilidade primária, proficiência em resistência, proficiência em armas e armaduras. Vamos passar nesse ponto. O que é dado de vida? Dado de vida é exatamente o que define os pontos de vida que o seu personagem vai ter. Você faz essa rolagem no primeiro nível e, consequentemente, toda vez que você sobe de nível, você rola o seu dado de vida mais uma vez. Então, quanto maior o dado de vida, maior a possibilidade que esse personagem tenha pontos de vida altíssimos.
Então, não é uma questão de, eu sou anão, então meu dado de vida vai ser alto. Eu sou um elfo, então meu dado de vida vai ser mais baixo. Não tem nada a ver com a raça. Tem a ver com a classe. Então, dado de vida, no primeiro nível, geralmente, os mestres optam para que o dado de vida seja cheio. O que isso significa? Que você não vai rolar para saber quantos pontos de vida você tem máximos. Esses pontos de vida é para saber os pontos de vida máximos, tá? Então, por exemplo, o Bárbaro ele tem um D12 de dado de vida. Geralmente, no primeiro nível, os mestres já consideram que ele tem 12 pontos de vida, ou seja, o máximo do D12, mais a constituição e aí vem da ficha, dos atributos da ficha. Se é uma classe que tem um D6 de dados de vida, já conta que no primeiro nível tem 6 mais a constituição. E aí, a partir dos níveis subsequentes, né, o 2, o 3, toda vez que você passa de nível, aí sim você rola para saber quantos pontos a mais você vai ganhar passando de nível, né? Aí o Bárbaro joga mais um D12, o Bardo joga mais um D8 e aí sim vai. Entenderam essa parte dos dados de ponto de vida? Se não entenderam, pode deixar nos comentários a dúvida que eu tento responder. Habilidade primária. Isso é mais um direcionamento do livro para que você saiba qual é daqueles atributos que você colocou, de força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria ou carisma, qual desses atributos vai ser o atributo mais importante na hora dos testes de habilidade daquela classe. Então, essa tabela aqui ele já deixa assim, listado quais são as classes que usam mais força, quais as classes que usam mais carisma, quais as que usam mais sabedoria e por aí vai. Proficiência em resistência. Lembra que quando a gente foi falar sobre as fichas, a gente estava falando sobre os testes de resistência? O que significam os testes de resistência? Aqui nós temos, naquela tabela, nesta tabela, na hora que a gente vai falar sobre proficiências em resistência, ele está dizendo em quais atributos aquela classe que você está escolhendo vai ter a proficiência em teste de resistência. Isso significa que um bárbaro... o bárbaro, na hora que eu chegar nele, eu vou fazer em 2 palitos, porque eu já estou passando tudo aqui agora. Que a proficiência em teste de resistência dele é em força e constituição. Na hora da ficha, você marca que ele é proficiente em força e constituição. E toda vez que ele precisar fazer um teste de resistência de força ou de constituição, ele vai adicionar o bônus de proficiência dele. Vamos dizer, nível 1, que se fosse mais 2, né? Então, ele adicionaria, além do modificador de força, o mais 2 do bônus de proficiência. E cada classe tem ali o seu bônus de proficiência próprio. Proficiências em armas e armaduras. Esta parte vai dizer quais são as armas e as armaduras que a sua classe vai ser proficiente, que vai adicionar o bônus de proficiência, que vai deixar com que você seja treinado naquelas armas e armaduras. E lembrando, se você usa uma arma ou armadura que você não é proficiente, você não adiciona bônus de proficiência na hora de fazer testes. Por exemplo, a armadura, se você não é proficiente, você não ganha a CA dela. Então, quando você passar no livro do jogador, você vai ter, por exemplo, aqui, o Bárbaro. Ele vai te dar um texto breve sobre o que é aquela classe. Vai te dar algumas informações para você começar a botar na sua cabeça o tipo de interpretação daquela classe, de onde ela vem, qual é o tipo de pensamento que pessoas com essa classe acabam tendo. O livro do jogador sempre vai te dar essa parte aqui, criando um bárbaro, criando um mago, criando um guerreiro. Ele sempre vai te dar isso. Então ele vai te dar o direcionamento do que você precisa fazer para construir um personagem daquela classe. E aí, logo em seguida, ele vem com essa parte da construção rápida. Que literalmente, você fala assim, eu não quero me dedicar muito a pensar sobre o meu personagem. Ele te dá aqui rapidão que tipo de diretriz você pode fazer para seguir esse personagem. Por exemplo, construção rápida do bárbaro. Você coloca o seu valor de habilidade mais alto em força, segue de constituição e escolhe o antecedente forasteiro. Show! Tá feito um bárbaro, vai com Deus, e aí você só precisa aprender as coisas daqui depois. Depois disso, o livro ele vai trazer pra você as características da classe. Ele vai te falar dos pontos de vida, que é aquilo que eu já expliquei pra vocês. Vamos lá, o bárbaro 1d12, o primeiro nível, 12 mais um modificador de constituição.
os pontos de vida seguinte, um D12 mais o modificador de constituição. E aí ele vai dizer pra você as proficiências que você tem. As armaduras, as armas, coisa que a gente já viu na tabela anterior, ferramentas, que aí algumas classes têm proficiências em ferramentas que podem deixar o roleplay, que é a parte de interpretação, mais legal, mais fácil. Para algumas classes realmente faz parte intrínseca do personagem. Por exemplo, o ladino, que é proficiente em ferramentas de ladino. Pô, pra abrir porta, pra roubar a pessoa e pra desarmar armadilha, tudo isso tá nas ferramentas de ladino e ele precisa ser proficiente nela. Uma pessoa que não é proficiente na armadura, na ferramenta de ladino, vai sentir dificuldade de fazer isso. Por isso que o ladino que é proficiente nesse rolê. Os testes de resistência, que também já tem na tabela anterior, e as perícias. Aqui a gente volta nessa parte aqui da ficha, que é essa parte aqui, ó, as perícias. Ah, você precisa escolher, você coloca aqui nesses quadradinhos aqui todos os modificadores das perícias baseado aqui no que tem do ladinho. Vamos dizer assim, acrobacia é uma perícia que vem do atributo destreza. Você tem uma destreza 10, aí seu modificador é mais 0. Então, na acrobacia você tem um mais 0. Aí vamos dizer, mas eu sou proficiente em acrobacia. Por que você seria proficiente numa perícia que você tem mais 0? Não sei, mas vamos dizer que é o caso. Você é proficiente em acrobacia. Mesma coisa dos testes de resistência. Se você é proficiente, você adiciona bônus de proficiência nos testes, tá? E aí, como que eu sei quantas perícias eu posso ser proficiente e quais eu posso ser proficiente? De acordo com cada classe. E aí aqui você vai ter, na proficiência, quais são as perícias que eu sou proficiente? Ele diz com clareza, escolha duas, ou seja, você vai ser proficiente em 2 perícias. E aí você tem que escolher dentre essas aqui, ó. Adestrar animais, atletismo, intimidação, natureza, percepção e sobrevivência. Então vamos dizer aqui que esse bárbaro, eu quero que ele seja proficiente em intimidação e sobrevivência. Pronto. Então nesses 2, que seria muito ruim, porque um bárbaro ele não vai ter nem sabedoria nem carisma, geralmente. Tá tudo bem. Só para exemplos. Então, nessas 2 perícias, eu adiciono o bônus de proficiência na hora de fazer os testes. Beleza? E aí no livro, ele vai, antes de entrar nos detalhes mais minuciosos sobre cada uma das classes, ele vai te dizer quais são os equipamentos que o seu personagem vai começar. Então, por exemplo, o bárbaro, ele começa com um machado grande ou qualquer arma marcial corpo a corpo. Quando ele der essa situação de A e B no mesmo ponto, ele sempre vai colocar em tópicos. No mesmo tópico, você tem A e B, você tem que escolher um dos 2. Nesse caso, ou o bárbaro começa com um machado grande, ou ele começa com qualquer arma marcial. Um dos 2, tá bom? Aí depois ele vai ter 2 machados de mão, ou qualquer arma simples, e um pacote de aventureiro e 4 azagaias. Vocês estão vendo que a gente está avançando, vocês estão começando a entender cada vez mais um pouquinho aqui de como o D&D funciona. Por isso que eu falei, a gente começa com a ficha, vai para as raças, vai para as classes, porque aí um monte de conceito já vai começando a brotar na cabeça de vocês. E aí depois que o livro faz isso, aí ele começa a detalhar basicamente todas as coisas que a classe faz. Como eu disse, ele vai desde o que acontece no nível 1, no caso a fúria do bárbaro, até o que acontece no nível 20. Por exemplo, bárbaro no nível 20. Campeão primitivo, você incorpora os poderes da natureza, seus valores de força e constituição aumentam em 4. Demônio. É o demônio. Você precisa se preocupar com isso agora? Não. A probabilidade de você chegar com um personagem nível 20 é bem próxima de 0. Por quê? Seu personagem vai morrer? Não, porque provavelmente vocês vão parar de jogar antes de chegar no nível 20. O maior ensinamento que eu posso dar pra vocês sobre Dungeons & Dragons é esse. Não se preocupa com o nível 20, a menos que vocês vão começar no nível 20. Tá? O que eu não aconselho se você nunca jogou, tá bom? Esse é o maior ensinamento. Se você é uma campanha que vocês vão começar do nível 1, não se preocupa com o nível 20. Vocês não vão chegar lá. Tá bom? Então, o que eu aconselho geralmente é, cara, dá uma olhada nas habilidades que vão vir aqui no nível 1, aí aqui, a partir do segundo nível, a habilidade nível 2,
No terceiro nível, habilidade nível 3. Essas habilidades da primeira página, geralmente, se preocupa com elas. Agora sim, vamos entrar um pouco mais nas minúcias do Bárbaro. O Bárbaro, ele tem... A principal característica do Bárbaro como classe é a Fúria. O Bárbaro, ele é essa classe que é feita para dar dano. Para dar dano. Para machucar os outros. O Bárbaro é feito para machucar e aguentar porrada. Ele é o único que tem um D12 de dados de vida, porque a defesa dele é sem armadura. O Bárbaro não usa armadura. Ele é tanguinha. A tanguinha, não, obviamente não é a tanguinha. Ele pode usar roupa que ele quiser, se diverte. Mas ele não usa armadura, tá bom? Ah, Mike, eu posso fazer um Bárbaro pra não dar dano? Eu quero fazer um Bárbaro pacifista, eu posso? Claro que você pode! O personagem é seu. Se você tiver uma boa ideia pra você, cara, ele vai ser divertido interpretar por causa disso. Vai fundo, me conta como foi. Mas aí a principal habilidade do Bárbaro, a habilidade mais característica dele é a Fúria. A partir da Fúria, quando um Bárbaro entra em Fúria, cara, ele, como diz aqui no livro, você tem vantagens em teste de força, em teste de resistência de força. Lembrando, vantagem é, vai fazer um teste de força. Você joga, tem vantagem, você joga 2 dados, escolhe o que deu um número maior. Demônio. Quando você desferir um ataque com arma corpo a corpo usando força, você recebe um bônus nas jogadas de dano que aumenta à medida que você adquire níveis de Bárbaro, como mostra a coluna dano de fúria na tabela O Bárbaro. E aí geralmente quando você tem aqui, mas na tabela O Bárbaro, ou tá uma página pra cima ou tá algumas poucas páginas pra baixo, se tiver longe ele vai falar assim, ó, tá no capítulo 200, tá no capítulo 10. E aí você tá aqui, ó, a tabela tá aqui o dano de fúria, é mais 2. Quantas fúrias tem por dia? 2, vai aumentando com o nível. Ah, isso aqui é uma outra coisa sobre as classes. Geralmente ela tem uma tabelinha lá no começo que ela mostra a progressão resumida do personagem. No nível 1, qual é o bônus de proficiência, quais as características que ele tem no nível 1, e aí detalhes sobre cada classe. No caso do Bárbaro, quantas fúrias tem, qual é o dano de fúria, né? E aí, aqui onde você faz aqui o rastreamento, por exemplo, do bônus de proficiência. Quando que você aumenta o bônus de proficiência? No caso do Bárbaro, no 5º nível, ele aumenta o bônus de proficiência para mais 3. E ele ganha um ataque extra. E ele tem 3 níveis, tem 3 fúrias por dia. Bárbaro é complicado, gente. Bárbaro é complicado. Quando o assunto é dar porrada, o Bárbaro é muito complicado. Voltando aqui sobre o que a fúria faz. Você possui resistência contra dano de concussão, cortante e perfurante, que são basicamente os 3 tipos de dano que você tem quando o assunto é arma. Você tem arma que dão dano de concussão, no caso martelos, por exemplo. Você tem armas que dão dano cortante, no caso espadas, machados. E você tem armas que dão dano perfurante, no caso são as lanças, tridentes, etc. O Bárbaro, quando ele tá em fúria, ele tem resistência contra os 3 tipos de dano. Além de ter essa porra desse life enorme dele, quando ele tá em fúria, a gente ainda dá menos dano nele. E aí a fúria dura por 1 minuto e você tem um número de fúrias que você pode usar por dia. Aí dormiu, descanso longo, você recupera esse número de fúrias aí. E outra coisa do primeiro nível do Bárbaro é que você não usa armadura, mas a sua CA ela é composta de 10, mais o seu modificador de destreza, como todo mundo, e mais o modificador de constituição. O Bárbaro, ele é o único que faz essa união aí. Então, se você tiver uma constituição alta, uma destreza mais ou menos, você pode ser um Bárbaro com uma CA um tanto quanto alta. Quase tão alta quanto a do guerreiro. Quase tão alta quanto a do paladino. Ou sei lá o quê. Bárbaro, pra mim, do fundão do coração, é a classe mais indicada pra quem... Eu nunca joguei D&D, eu gosto de combate e eu quero dar dano. Vai de Bárbaro, não tem erro. Uma outra coisa sobre classes é que geralmente na parte, lá no final, depois que ele descreveu a progressão até o 20º nível, ele vai te apresentar o equivalente de uma subclasse, né? Assim como nós tivemos as sub-raças lá no vídeo passado, aqui nós temos como se fossem as subclasses, que é quando você tem uma especialização na classe que você escolheu. E aí, por exemplo, no caso do Bárbaro, você tem o caminho primitivo que você vai escolher. Você tem o caminho do Furioso, você tem o caminho do Guerreiro Totêmico, e cada um desses caminhos vai te dar habilidades extras em determinados níveis.
Geralmente, começando no terceiro nível, você já pega essa primeira especialização com uma primeira habilidade extra. Então vamos falar desses menininhos aqui, os Bardo. Porra, Bardo é uma classe divertida pra caralho de jogar. Não somente de jogar, Bardo é uma classe divertida pra você ter no seu grupo. Bardos, eles são praticantes de magia através da música, da voz e por aí vai. Como eu falei, aqui você vai ter a primeira parte já descrevendo os bardos pra você, explicando como é que são uma interpretação de bardos, como é que você vai construir um bardo. Aqui nós temos as características da classe do bardo, que é 1d8 de dado de vida, as proficiências são em armaduras leves apenas. Nas armas a gente tem arma simples, besta de mão, espadas longas, rapieiras e espadas curtas. Lembra, o bardo dificilmente ele vai ser aquela classe que você vai estar de armadura, espada e indo pra porrada. Não, até porque ele só pode usar armadura leve, tá bom? O bardo, ele é aquele personagem que tá lá no fundo, geralmente, aqui ó, tocando um alaúde, tocando um pandeirinho, tocando um tambor, cantando, tocando uma flauta, que seja. Ele vai estar lá e tome magia. Ah, mas não seria melhor pegar um mago então? Não, porque as magias de bardo são magias de bardo. As coisas que o bardo faz são as coisas que o bardo faz. Não é que ele usa o instrumento para soltar as mesmas magias que o mago ou o feiticeiro usam, tá? Algumas são iguais, algumas até são iguais. A proficiência em ferramentas dele são 3 instrumentos musicais à sua escolha. Como eu falei, tem classe que a proficiência da ferramenta é a chave do negócio. O bardo é uma delas. Você vai escolher 3 instrumentos musicais que você tá afim, do jeito que você quiser, qualquer um. Você fala assim, pô, quero uma sanfona. Vai ser uma sanfona. Ah, eu quero uma guitarra elétrica fodona igual do Ed de Stranger Things. Existe guitarra elétrica no mundo que vocês estão jogando? Se existir, vai fundo. Você só vai ter que andar ali plugado, né, o tempo inteiro e sempre com energia e eletricidade por perto. Se vira. Mas você escolhe. Os seus poderes não são definidos pelo instrumento que você escolheu, tá bom? Porque pode ser que exista alguma dessas dúvidas para as pessoas, de assim, se eu escolher um pandeiro, as magias são assim, se eu escolher um tambor, as magias são assadas. Não, tá bom? Os instrumentos que você vai escolher são literalmente a sua escolha. Teste de resistência do bardo é destreza e carisma, isso aqui é uma maravilha no bardo. Perícia, escolha 3 quaisquer. O bardo, ele é provavelmente uma das classes mais versáteis pra você usar. Porque literalmente, você vai voltar na ficha aqui, eu sou um bardo, eu vou escolher quais são as perícias que eu sou treinado. Todas que eu quiser. Tem que escolher 3. Mas 3 de quais? De todas. Todas. Vai, pum. Equipamento. Vocês já entenderam aqui, ó. A, B, C. Você tem que escolher um desses aqui. Esse aqui, A e B. Tem que escolher um desses. Como eu falei, as tabelinhas aqui que vem antes de você entrar num ponto mais detalhado sobre a classe, ele vem com uma tabelinha dando o resumo da progressão. E aí, no caso do bardo, é a primeira classe que a gente precisa explicar a tabela de magias, tá bom? Então vamos lá, o primeiro nível do bardo a gente tem mais 2 no bônus de proficiência. E aí a gente ganha a habilidade conjuração e inspiração de bardo, tá bom? Você tem 2 truques conhecidos, vou explicar, e 4 magias conhecidas, vou explicar também. E aí você vai, ao longo dos níveis, você tem essa tabela de espaços de magia por nível. Vamos lá, vamos primeiro vir nos truques. Quantos truques conhecidos? 2 no primeiro nível. O que são truques? Truques são magias que você pode usar a modo caralho. Você tem uma tabela contando todos os truques que existem, você escolhe 2 desses truques e você não gasta nada pra soltar ele. Então vai soltando aqui, ó. Tem um truque que joga um raiozinho. Beleza. Tem. Então vambora. Vou usar. Gastei o quê? Porra nenhuma. Solta. E gastou espaço de alguma magia? Não, você pode ficar soltando sua vida inteira, se você quiser. São magias muito fraquinhas, mas elas não gastam nada. É só pros conjuradores. O truque existe pro conjurador ele não ficar sem fazer nada a hora que ele gasta todas as magias. Magias conhecidas. O bardo, no primeiro nível, ele conhece 4 magias. O que isso significa? Significa que, no primeiro nível, ele vai olhar a lista de magias de primeiro nível do bardo e ele vai escolher
4 delas. E aí significa que ele pode soltar 4 magias? Não, porque aí a gente vai para o espaço de magia por nível. Nesse caso, o bardo ele tem 2 espaços de magia de primeiro nível no primeiro nível. Significa que ele pode soltar magia 2 vezes. Ah, ele pode soltar 2 magias diferentes? Sim. Ele pode soltar a mesma magia 2 vezes? Sim. Ele pode soltar 2 magias diferentes 2 vezes? Não, porque aí são 4 magias. Beleza, soltei uma magia aqui, ó. Pro! Escolhi das 4. Soltei uma vez. Preciso soltar outra magia. Escolho das 4 de novo, solto. Pode ser a mesma que soltei da outra vez? Pode. Pode ser outra? Pode. Mas o fato é, soltou 2 vezes, acabou. Você precisa dormir para poder recuperar esses espaços de magia. Então, no primeiro nível, o bardo ele ganha a conjuração, que é basicamente a mesma coisa de um mago, de um feiticeiro. Então, as mesmas regras de conjuração vão se aplicar aos dois. E essas regras estão num capítulo diferente. Aqui, ó, veja capítulo 10 para as regras gerais de conjuração e capítulo 11 para a lista de magia de bardo. Uma coisa importante sobre a conjuração do bardo é que ele usa o atributo carisma para invocar as magias dele, tá? Então sempre que ele for fazer algum teste de alguma magia que precisar, ele vai usar o atributo carisma. Outra parte muito importante do bardo, no primeiro nível, é que ele é uma classe que ele pode inspirar outros jogadores, outros personagens, através da habilidade Inspiração de Bardo. Então, como funciona essa inspiração no combate? O combate você tem uma ação, um movimento e uma ação bônus. A palavra ação bônus, ela confunde muito as pessoas, porque parece que você tem uma ação de novo. Não. Ação bônus, geralmente são coisas que não requerem muito trabalho para fazer e estão descritas, geralmente, quando você pode usar uma ação bônus para encaixar ali. No caso, a Inspiração de Bardo é uma das coisas que você pode usar na sua ação bônus. A ação é geralmente onde você usa para... eu vou saltar por cima desse barril. Uma ação. Eu vou atacar. Vou dar uma espadada, uma machadada. Uma ação. Eu vou soltar uma magia. Uma ação. Geralmente, essas coisas mais elaboradas, se você usa a parte de ação no combate. Como ação bônus, você pode fazer a Inspiração de Bardo, que é, você escolhe uma outra criatura ali, que esteja até 18 metros de você e que possa te ouvir. Lembra, tu é um bardo. Música e cantoria são as suas armas. Então, se a criatura não pode te ouvir, ela não pode receber a inspiração. E você escolhe essa criatura e você dá a Inspiração de Bardo para ela. Nos próximos 10 minutos de jogo, não 10 minutos da vida real, tá bom? Nos próximos 10 minutos, esse personagem pode adicionar um D6, ela pode, assim, na hora de fazer um teste, ela pode adicionar um D6 no resultado. Então, o que isso significa? Vai fazer um teste para levantar uma pedra. Jogou o dado, deu 12. A dificuldade era 15. Você tá com Inspiração de Bardo, você pode jogar um D6. Se você tirar 3 nesse D6, soma nos 12, deu 15. O que você normalmente falharia, você passou. Mas jogou o D6, acabou. Só a próxima vez que o bardo te inspirar. E só pode ter um dado de inspiração. Não pode o bardo ficar lá, toma aí inspiração, e toma outra, e toma outra, toma outra. Você tá com 8 D6 aí pra você gastar a hora que você quiser. Não, um dadinho por vez. Um outro detalhe é que o bardo, ele pode usar essa habilidade de inspiração o tanto de vezes igual ao modificador de carisma dele. Então vamos dizer, ele tem um modificador de carisma mais 4, bem alto. Ele pode usar a Inspiração de Bardo 4 vezes no dia, e aí depois disso, descansou, fez um descanso longo, recupera as 4 cargas. E aí, mais uma vez, todas as coisas que você tem como bardo até o nível 20, e você tem aqui o que eu te falei, as especializações do bardo, que são os colégios de bardo. Você tem o colégio do conhecimento, o colégio da bravura, e é isso. No livro do jogador, é isso. O bruxo. O menino que vendeu a alma para alguma entidade para conseguir seus poderes mágicos. Geralmente, quando as pessoas falam do bruxo, falam assim, é alguém que tem um patrono demoníaco. É o mais clichê do bruxo. Mas o fato é, realmente, o bruxo, ele é uma pessoa que fez um pacto com alguma entidade mágica superior, mais forte, e a partir dessa entidade, ele ganhou
poderes. Ele ganhou magia. Pode ser um demônio? Pode. Mas não necessariamente tem que ser um demônio. Pode ser uma fada, pode ser um deus, pode ser... Foda-se, pode ser várias coisas que são entidades místicas, mágicas mais fortes e que deram magia pro seu personagem. Vocês começaram a ver aqui, né? Geralmente, essa parte aqui, essa coluna aqui, ela se mantém igual para todas as classes. Aumenta o bônus de proficiência no 5º nível, é mais 2 até o 5º nível, e etc e tal, e assim vai. No primeiro nível, o bruxo ele ganha a característica patrono, transcendental e magia de pacto, que é basicamente o que eu tava falando até agora, que você fez um pacto com alguma coisa e essa coisa te deu magias. Essa parte aqui, truques e magias conhecidas e espaço de magia e nível de magia, mesma coisa que eu falei lá do bardo. A questão é, o bruxo ele tem essa parte aqui, invocações conhecidas. A partir do 2º nível, o bruxo ele pode pegar uma coisa chamada invocação mística, que é basicamente é como se fosse um bônus a mais por algumas magias. Quando a gente vai olhar, quando chega lá no finalzinho da parte do bruxo, ele tem uma lista de invocações místicas, né? E aí cada uma dessas invocações tem um pré-requisito. Às vezes são uma coisa tipo assim, pré-requisito, 15º nível, não vai mexer com isso aí agora, né? Mas às vezes é um pré-requisito como... Aqui, ó, pré-requisito, truque e rajada mística. Se você tiver o truque rajada mística, você pode escolher a invocação mística explosão repulsiva, que diz o seguinte, quando você atingir uma criatura com uma rajada mística, você pode empurrar a criatura até 3 metros para longe de você em linha reta. Outra invocação mística, idioma bestial, você pode conjurar, falar com animais à vontade, sem precisar gastar um espaço de magia. Então, é como se você tivesse umas magia gourmet. Então, nessa tabela aqui, ele vai dizer para você quantas invocações você tem em cada nível. Então, a partir do 2º nível, você tem 2. Quando chega no 4º nível, você pode ter 3. Quando chega no 6º nível, você pode ter 4. E assim vai. Você sempre vai voltar nessa tabela. Sempre. Ah, passei de nível. Deixa eu voltar na tabela. Deixa eu ver o que eu tenho. Qual é a construção rápida do bruxo? Você coloca o primeiro valor de habilidade no carisma e o segundo na constituição. Beleza? Carisma é alto, porque o carisma é a habilidade que você usa para fazer as invocações de magia, tal qual foi o bardo. Ele também tem um D8 de vida. As proficiências dele, armadura leve, arma simples. Bruxo também é outro. Esquece, não pensa sobre arma e armadura com ele. Ele é da galera do fundão, que vai ficar assim, ó, magia! Filha da puta! Toma aí, desgraça! E na hora que um monstro cola nele, ele vai! E corre. Ele não tem proficiência em nenhuma ferramenta. Dos testes de resistência são sabedoria e carisma. As perícias dele, que você vai escolher entre duas, você vai escolher duas, lembra? Vai escolher duas, entre arcanismo, enganação, história, intimidação, investigação, natureza e religião. E o que é o patrono transcendental? Famoso papai, famoso tinhoso, coisa ruim que te deu seus poderes. Você vai ter que escolher entre um desses 3 aqui, né, tá? É um desses 3 patronos aqui, a arquifada, o corruptor ou o grande antigo. Ah, então são só 3 pessoas que dão poderes pros bruxos? Não, isso aqui é um arquétipo da entidade que deu seus poderes. Vou ler a arquifada pra gente quebrar esse estereótipo que bruxo só faz pacto com capeta, tá bom? Bruxo faz pacto com fada também. Então aqui, ó. Na arquifada, o seu patrono vai ser um senhor ou uma senhora das fadas. Lindo, lá do reino dos féricos, maravilhoso. Então quer dizer que você vai pegar, uma questão, uma arquifada? Você vai ter uma arquifada ali que te deu seus poderes, mas é mais um arquétipo de personagem. Então você vai criar quem é essa arquifada que te deu seus poderes, ou seu mestre vai criar quem é essa arquifada que te deu seus poderes. É uma criatura, é um leque de criaturas que pode ter ali no arquétipo arquifada. Só que por que você precisa escolher um dos arquétipos? Porque dependendo do arquétipo que você escolher, você ganha coisinhas diferentes. No caso da arquifada, no primeiro nível você ganha as magias Fogo das Fadas e Sono. E aí, quando seu patrono for o corrupto, você ganha outras coisas. Se seu patrono for um grande antigo, você ganha outras coisas. E além do seu patrono transcendental, você tem as magias de pacto. Mesma coisa que foi explicado no bardo. Ele tá aqui dizendo, detalhando que você tem magias, e ele vai te dizer que no capítulo 10 você vai ter as regras da conjuração, e no capítulo 11 você vai ter a lista de magias de bruxo. O capítulo 11 é o capítulo onde tem as magias. Ele é um capítulo só pra magia.
E aí pra vocês verem, tem aqui é separado por classe, tem magia de bardo, magia de bruxo, magia de clérigo. Então ele já tá separado por nível aqui. E aí, aqui essa parte é a lista. Acabou a lista de magias, ele vem pra parte de detalhamento de cada uma das magias. Tá bom? Por isso que é um capítulo só pra ele. Então vamos dizer, a gente tá vendo lá as magias de bruxo. Então a magia de bruxo, aqui você tem os truques, por exemplo, né? Esses são os truques. No primeiro nível você tem armadura de Ágates, braço de Adar, bruxaria, compreender idiomas, enfeitiçar a pessoa. São as magias de bruxo de primeiro nível. Ah, o que cada uma dessas coisas faz? Depois você desce e dá uma lida na descrição delas. Nós? E aí, como especialização da classe do bruxo, você tem as dádivas de pacto, no terceiro nível. Que é o pacto da corrente, o pacto da lâmina ou o pacto do tomo. Você escolhe. Cada uma dessas 3 especializações vai te dar uma coisa diferente. E aí, galera, como eu disse, eu não quero que esse vídeo fique grande como os outros estão ficando. Então eu vou terminar essa parte das classes como essa parte 1, chegando aqui nos bruxos, tá? Eu vou continuar a parte 2, eu vou ver se eu lanço isso antes da próxima semana, vou ver se eu lanço isso no final de semana, uma parte 2, uma parte 3, pra que não sejam vídeos tão longos assim, beleza? Porque ainda faltam muitas classes, e se eu for continuar nesse ritmo aqui, nós vamos ficar mais de 1 hora de vídeo, beleza? Então, não esquece de deixar as dúvidas de vocês aqui embaixo, nos comentários, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço, fui!